Este programa é livre para todos os públicos. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. A nossa proteção está no nome do Senhor. Fez o céu e a terra. Primeira carta de São João, capítulo 4, versículos do 16 ao 21. 1 João 4, do 16 ao 21. Diz assim a palavra de Deus para cada um de nós. Diz assim a palavra de Deus para você. E nós que cremos, reconhecemos o amor que Deus tem para conosco. Repito. E nós que cremos, reconhecemos o amor que Deus tem para conosco. Deus é amor. Quem permanece no amor, permanece em Deus. E Deus permanece nele. Nisto se realiza plenamente o seu amor para conosco, em que tenhamos firme confiança no dia do julgamento. Pois assim como é Jesus, somos também nós neste mundo. No amor não há medo. Ao contrário, o perfeito amor lança fora o medo, pois o medo implica castigo. E aquele que tem medo não chegou à perfeição do amor. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Se alguém disser, amo a Deus, mas odeia o seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama o seu irmão a quem vê, não poderá amar a Deus a quem não vê. E este é o mandamento que dele recebemos. Quem ama a Deus, ame também seu irmão. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Graças a Deus. E nós que cremos, reconhecemos o amor de Deus para conosco. O que é necessário para nós reconhecermos o amor de Deus? O que é necessário para nós reconhecermos que nós estamos envolvidos pelo cuidado de Deus? O que é necessário para nós reconhecermos que tudo o que acontece conosco concorre para o nosso bem, se nós não abandonamos a Deus? O que é necessário para que nós reconheçamos que Deus tem poder de tirar dos piores males que nos atingem bens infinitamente maiores? Vou te dar um exemplo e já respondo o que é necessário. Não existiu na face da terra atrocidade maior do que a crucificação de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque Ele era inocente. Então você imagine você aplicar o castigo mais vergonhoso, mais cruel a uma pessoa. Já seria ruim. Agora imagine que esta pessoa não fez nada para merecer aquele castigo. Fez justamente o contrário. Fez tudo de bom para todos, amou a todos e foi crucificado. Então, não é porque não existam formas de tortura pior do que a cruz. O ser humano é muito criativo. Inventa, tem coisa pior fisicamente do que a cruz? Tem. Então, como é que pode-se dizer que é o pior dos males? A pior coisa já feita? Porque foi feito não só a um inocente, mas foi feito ao Filho de Deus, é o próprio Deus. Então, se tem alguma coisa que mereceria castigo para nós, é a cruz de Cristo. É termos crucificado o Salvador, o Filho de Deus. E, no entanto, daquilo que
vamos dizer, coroou todos os nossos pecados. O que faltava na medida foi completado, porque se foi feito ao Deus infinito, não tem fim para o tamanho desse pecado. Para esse pecado impagável, que não dava para o ser humano redimir, o que Deus fez? Dessa profunda e terrível desgraça, Deus fez brotar o maior bem de todos. Converteu desgraça numa fonte de graças abundante. A cruz é uma fonte de graça. A cruz, ela é algo tão poderoso que o simples fato dela estar presente, a menção à cruz do Senhor, é horrorosa ao demônio, é insuportável ao demônio. Por isso o demônio continua fugindo da cruz, não é? Você já ouviu o ditado, como o diabo foge da cruz, porque foge. Por isso os cristãos se perseguiram com o sinal da cruz, pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E ninguém se aproxima da cruz de Jesus com o coração sincero, sem ser agraciado, libertado, perdoado. Sabe aquele trono de graça no qual alcança a misericórdia? É a cruz. Jesus, suspenso na cruz, está sentado no trono de misericórdia e de graça. Não importa quão grave tenha sido o pecado que você cometeu. Se você se aproxima com humildade da cruz, você encontra perdão e salvação. E como é que eu me aproximo da cruz? No momento em que eu aceito que Jesus morreu por mim. No momento em que eu admito que Deus enviou o seu Filho para me salvar. Eu me aproximo não percorrendo o trajeto até Jerusalém, indo ao Monte Calvário para ver a cruz, que já não está lá. Eu não faço isso procurando descobrir uma máquina do tempo para poder me jogar há 2000 anos atrás, para poder fazer essa experiência. Porque lá no Calvário, houve aqueles que encontraram misericórdia, perdão, se converteram, e aqueles que endureceram seu coração. Nem todo mundo que estava no Calvário, na hora da crucificação, experimentou a graça, não. Quem experimentou então? Quem abriu o seu coração. Então, como é que você vai ao encontro desta graça? Pela fé, pela confiança em Deus. Quando você diz do fundo da sua alma, eu creio que Jesus é o Filho de Deus que se encarnou no seio da Virgem Maria. Nasceu, viveu uma vida como a nossa. E para nos amar até o fim, aceitou o castigo que lhe foi imposto pelo ser humano. Aceitou a morte na cruz, porque foi isso que nós impusemos a Ele. Mas além de se tornar uma fonte de graça para nós, a cruz do Senhor Jesus, uma fonte que jorra inesgotavelmente para a eternidade, ainda houve mais uma coisa. Não é possível ressuscitar quem não morreu. Da morte de nosso Senhor Jesus Cristo, Deus deu à humanidade uma porta aberta que ninguém pode fechar. A ressurreição. Jesus Cristo ressuscitou. Dos piores males, Deus tem poder para tirar bens infinitos. E agora eu repito a você, e nós que cremos, reconhecemos. O que é preciso fazer para reconhecer que aquilo que me envolve, Deus tem o poder de converter em bem? É necessário a fé.
Nós que cremos, reconhecemos. Sem fé você não vai reconhecer. É preciso a fé para vermos a mão de Deus agindo com a sua sutil e divina providência em nosso favor. E continua a palavra dizendo aqui, que Deus faz tudo isso por uma razão, porque Ele é amor. Deus é amor. Podem tentar definir Deus para você de muitas maneiras. Nenhuma delas é o bastante. Ainda que definam Deus para você como um ser perfeitíssimo, infinito, eterno, isso não significaria nada se Deus não fosse amor. Imagine um Deus todo-poderoso, que existe desde sempre e para sempre, que tudo pode fazer com o seu poder. Seria terrível para nós, se Ele não fosse amor. Era melhor que não existisse, para nós. Para nós era melhor que não existisse. Por isso que tem muita gente que nega a existência de Deus. Porque imaginar um Deus que não ame é terrível demais para essas pessoas. Porque todo mundo que acredita em Deus, mesmo que não acredite que Ele seja amor, sabe que no fim dos tempos, no fim da vida, haverá um acerto de contas, claro. Agora, a gente não perde a esperança quando a gente sabe que aquele que nos vai encontrar no fim de tudo e a quem nós daremos conta da nossa vida, nos espera de braços abertos porque nos ama. E olha, Ele não nos espera somente lá no final. Deus o tempo inteiro tem os braços abertos para você, como um pai, como uma mãe que vê o filho correndo, não é? E vai correndo do lado, sem agarrar, mas com os braços abertos. Se cair, eu amparo. Como Deus tem feito isso tantas vezes por você. Você nunca se perguntou, diante de tudo que você já viveu, por que você não se despedaçou? Diante de tudo que você já viveu na sua vida, você nunca se perguntou por que você não enlouqueceu? Diante de tantas dificuldades que eram certeiras de derrotar você, você sobreviveu. Foi difícil, foi duro, mas você sobreviveu. Você tem as cicatrizes que mostram tudo que você passou. Cicatrizes na alma, cicatrizes no coração. Só que essas cicatrizes não mostram apenas o que você enfrentou, mostram também o que você venceu. Porque se a cicatriz está aí, quer dizer que você sobreviveu. Você nunca se perguntou como foi que você chegou até aqui, apesar de tudo? Porque um Deus que te ama não tirou de você a oportunidade de você viver a vida com todas as suas belezas e cruezas. Mas nunca te abandonou e nunca vai te abandonar. Porque Deus te ama. Deus te ama. Você entendeu isso? Que você é uma pessoa profundamente amada. Que você é uma pessoa querida. No sentido de que te quiseram. Quem me quiseram? Quem me quis? Deus quis você. Eu sei que tem muita gente que diz assim, eu sou fruto do acaso, eu sou fruto de um acidente sexual, eu sou fruto de uma violência sexual, sou fruto de uma distração, meus pais não me queriam, sou fruto temporão, sou a raspa do tacho. Os meus pais me falaram que o momento que eu cheguei era um momento muito difícil. Quantos de nós ouvimos histórias de que estivemos por um fio de perder a vida por causa de um aborto? Porque a mãe pensou em fazer, porque o pai exigiu que se fizesse. Quanta coisa, hein? Mesmo que o seu pai e a sua mãe não tenham querido você, mesmo que tenham dito que você é fruto de um acidente ou até de uma violência sexual, mesmo que tenha sido um momento terrível, daquele momento desesperador e terrível,
Deus fez surgir um remédio e um grande bem, que foi você. Você não é um mal, você é um bem. Você é um dom de Deus. Você é um presente de Deus para as pessoas, para a sua família. E eu quero te dizer com toda a certeza do meu coração, Deus te quis e continua te querendo porque não desistiu de você. Nós é quem desistimos de nós mesmos, porque Deus não desiste nunca de quem Ele ama. E Deus ama você porque Ele não pode se negar. Ele não pode renunciar a si mesmo. Ele não pode se trair. Deus é amor. E olha que interessante, quem permanece no amor, permanece em Deus. Toda escolha que você faz, toda opção que você abraça de permanecer no amor te faz permanecer em Deus. Eu sei que às vezes a nossa fé dá uma vacilada, tem momentos que a gente dá uma enfraquecida, mas olha, eu também preciso dizer a você que às vezes que você escolheu continuar amando, não fez de você um tolo, não fez de você uma palhaça. Quando tudo dava a você razões para não amar mais. Mas você continuou amando. Amando este homem, amando esta mulher, amando seu filho, amando seu pai, sua mãe. Talvez com muitos motivos plausíveis para que você não os amasse mais. Mas você escolheu amá-los. E sabe o que isso fez? Fez com que a presença de Deus permanecesse junto de você e junto da sua casa. Porque quem ama, olha o que diz a palavra, permanece em Deus. E Deus permanece nele. E nisto se realiza plenamente o seu amor para conosco. Em que tenhamos firme confiança que no dia do julgamento, pois assim como é Jesus, somos também nós neste mundo. A gente não precisa temer, porque assim como para este mundo, nós somos como Jesus. E quem despreza Jesus, despreza nós que somos cristãos, mas despreza com asco, despreza com repulsa, despreza perseguindo, despreza combatendo. Olha que interessante, cristãos combatem ideias equivocadas, porque a gente não compactua com a mentira. Não é? Um cristão pode vir a mentir, por causa da fraqueza da gente, até no susto às vezes a gente diz uma mentira. Mas quem é cristão de verdade não permanece na mentira, não insiste nela. E se mentiu, pede perdão, reconhece o erro, acerta o passo e vida que segue. Mas nós damos testemunhos da verdade. Não compactuamos com a mentira. Mas o cristão não vai perseguir ninguém. Nem a quem declaradamente faz uma opção pelo diabo. Você não vê um cristão com uma espada na mão, com uma arma, indo atrás dessas pessoas. Mas tem gente que se pudesse perseguia, igual Cristo foi perseguido, e se pudesse crucificava. Porque para este mundo, assim como Jesus o foi, se nós formos fiéis a Cristo, nós também seremos. Mas olha que interessante, quando chegar o dia do julgamento, o juízo final, nós também não precisamos temer. Porque no dia do juízo final, nós seremos também ali como Jesus o foi. Então não precisa ter medo, porque no amor não há medo. Ao contrário, o perfeito amor lança fora o medo. Porque o medo implica castigo. E aquele que tem medo não chegou à perfeição do amor. Quando a gente vive a vida com medo do castigo, é porque a gente não está amando. Eu digo a você que quando eu tive meu encontro pessoal com Jesus, não foi o medo, eu sempre tive medo do inferno.
Eu tinha medo do inferno, eu tinha medo do purgatório, eu tinha medo de Deus, eu tinha medo do demônio, eu tinha medo de assombração, tinha medo de escuro, eu vivia no medo. Aí um dia, fui participar de um grupo de oração. E ali, no momento em que nós estávamos rezando uns pelos outros, algo aconteceu comigo. Eu vivi uma experiência sobrenatural do amor de Deus. Eu me senti tão amado, mas tão amado, que todo amor humano para mim parecia cisco, parecia palha, perto daquele amor que eu senti naquele momento. Naquela hora eu percebi o quanto eu era querido, o quanto eu era protegido, o quanto eu era amado, que eu fui desejado, que eu fui planejado. Deus sonhou comigo. E a partir daquele dia eu não tive mais medo, nem do futuro, nem da doença, nem da morte, nem da morte, nem do demônio, nem do inferno, porque o amor lança fora o medo. Eu entendi que Deus me ama, e se o juiz que vai me julgar um dia me ama, que medo eu preciso ter? Eu estava em Brasília e levaram uma senhora para eu rezar por ela, que ela estava com uma doença degenerativa. Então ela ouvia e fazia poucos gestos de compreensão, ela compreendia tudo. Mas você percebia no rosto dela a apreensão, o medo. Ela não movia as pernas, ela não movia os braços, ela mal movia a cabeça. E os filhos, os parentes, estavam muito angustiados porque ela estava prisioneira dentro do próprio corpo. Imagina, você não pode fazer nada, você não come direito, você não levanta, você não se exprime mais. E até os olhos parariam mais tarde. Mas ela ficava muito agitada e eles percebiam um desespero nela. E eu tive a oportunidade de rezar por ela. E quando eu rezei por ela, eu percebi que aquela enfermidade iria fazer a passagem dela para junto de Deus. Mas eu percebi que Jesus queria estar com ela, naquele lugar onde ela se sentia presa. Então, rezando por ela, eu disse: olha, eu sei que você se agita porque você tem medo da solidão, de morrer sozinha no escuro, mas agora eu quero lhe dizer uma coisa. Você não me contou isso, mas Jesus sabe e acabou de mostrar. E do mesmo jeito que Ele está mostrando qual é o seu medo, Ele quer que você saiba que você não estará só, porque Ele estará com você em todos os momentos. Então você fique em paz, porque você não vai ter solidão e você não vai morrer só, sem ter perspectiva. E orei por ela um pouco. Gente, sabe quando o céu se derrama sobre uma pessoa? Foi o que eu senti. Mas ela não podia exprimir, porque a enfermidade não permitia. Mas depois a família entrou em contato comigo para saber o que eu havia dito para ela. Porque ela se acalmou. Porque a angústia desapareceu. Porque o medo não existia mais. Eles percebiam nela uma paz feliz. E queriam saber o que eu havia dito. Não foi o que eu disse. Foi quem estava ali com ela naquela hora. Foi quem comunicou a ela o grande amor com o qual ela é amada. Porque o amor lança fora o medo. No amor não há medo. Nós precisamos mergulhar no amor que Deus tem por nós, gente. Porque nós vivemos como filhos sem pai. Nosso problema é que a gente vive como filho sem mãe. O problema é que a gente, tendo como pai o eterno, nós vivemos como órfãos. Tendo o mais poderoso dos protetores,
nós vivemos como desamparados. Porque a falta de fé faz de nós um desamparado. A falta de fé faz de nós órfãos de pai vivo. Quando você vai lá na Cracolândia, em São Paulo, você vai ver um monte de órfão de pai vivo e de mãe viva. Você olha para aquele ser humano destruído pela droga. Por isso é um crime, é um absurdo uma pessoa sequer fazer menção de liberação de droga. Tem que ser mesmo uma pessoa que não acredita em Deus, que não tem amor ao ser humano, que tem algum interesse particular numa coisa dessa, porque a droga ela é destrutiva para o ser humano, desfigura, transforma num morto-vivo. E você olha e diz, não pode ter pai, não pode ter mãe, porque um pai e uma mãe nunca permitiriam um filho nessa condição. Não, às vezes o pai e a mãe não podem fazer nada, às vezes o pai e a mãe já fizeram de tudo. Mas como você vai ser pai e mãe de um filho que decidiu não ter pai e mãe? Pela sua recusa em aceitar ajuda, pelas suas inúmeras fugas, até mesmo pela reação violenta contra os pais. A gente faz a mesma coisa com Deus. Um Deus que nos ama, que chora quando nos vê na miséria, destruído pela droga, destruído pela promiscuidade, destruído pelos falsos amores, porque tem gente que não consegue ter uma vida plena, não é feliz, porque vive de falsos amores. Porque tem em conta como seu maior amor alguém que nem te assume. Como é que eu vou ter, gente, amizade com uma pessoa que tem vergonha de ser meu amigo, que não assume a nossa amizade? Não é amigo. Como é que eu vou ser marido de uma mulher, ou amar uma mulher que me esconde, que tem vergonha de mim, que não me assume? Como é que eu vou amar um homem, no caso de uma mulher, amar um homem que vai enrolando você, enrolando, dando desculpas para não assumir você? Qual é a razão disso? É um falso amor. E porque nós aceitamos esses falsos amores, nós vivemos a vida sem experimentar o amor verdadeiro. Volta para o seu Deus. Volta para quem te ama de verdade. Permita que o plano de amor que Deus tem para a sua vida se realize. Pare de viver com medo da vida, com medo das pessoas, com medo do futuro, com medo do inferno. Pare de viver como se você fosse um sem pai, uma sem mãe. Mas lembre-se que mesmo que a sua mãe te esqueça, mesmo que a sua mãe te recuse, Deus jamais te esquecerá, Ele jamais te abandonará, porque às vezes nós nascemos numa família cuja mãe é doente, doente afetivamente, doente mentalmente. Tem gente que nunca ouviu da boca da mãe, eu te amo. Tem gente que apanhou demais da mãe, que toda a atitude da mãe era violenta, era agressiva. E você acaba tendo isso como uma referência. Eu te digo, Deus te ama com amor de mãe, mas não com esse amor estragado, deturpado, violento, adoecido, que a sua mãe humana amou você. Deus tem para você o amor que a sua mãe não conseguiu te dar. Deus tem para você o colo que você nunca teve. Deus é o pai que você precisa e sempre esteve à sua disposição. Aceita o colo deste pai. Deixa hoje Deus que ama você tomar você nos braços, enxugar as suas lágrimas, consolar você e te dar a certeza de uma coisa: aconteça o que acontecer, você não estará só.
gente, nós não estaremos só, não estaremos. Deus está conosco, Nossa Senhora está conosco, e nós vamos enfrentar todas as dificuldades com Deus e com a Virgem Maria à nossa frente, e nós vamos vencer, de um jeito ou de outro nós vamos vencer, pela graça de Deus nós vamos vencer, vamos enfrentar, mas vamos vencer. Haverá momentos em que Deus travará a luta, quando a gente chegar lá, já está resolvido. Mas haverá outros momentos que nós teremos que ir para o enfrentamento, porque nós precisamos enfrentar as dificuldades e os problemas até para a gente crescer. Mas em nenhum momento nós estaremos desamparados. A gente só não pode tremer pelo medo. Porque quando a gente dá vazão ao medo em vez do amor, aí nós somos derrotados em todas as situações. E nós que cremos, reconhecemos o amor que Deus tem para conosco. Somente a fé pode nos fazer reconhecer o amor. Somente a fé. Qual é o problema da pessoa não ter fé, Márcio? Ela nunca vai conseguir reconhecer nesta vida o que Deus é para ela. E quando você não reconhece, você não toma posse. E quando você não toma posse, você não faz uso. Se você não reconhece que existe uma herança à sua espera, que alguém deixou para você um patrimônio, se você não sabe que existe, você não toma posse. E se você não tomou posse, você não faz uso. E às vezes ali na última hora chega alguém, um advogado com vários documentos na mão, no seu enterro, sendo que o povo não tem dinheiro para pagar o seu caixão. Aí chega lá, quem que é fulano de tal? Está moribundo lá, está quase morrendo, mas está consciente, está. Então, gostaria de dizer ao senhor que o senhor recebeu um patrimônio milionário. Há muitos anos, um tio seu, muito distante, faleceu, mas você era o único herdeiro, deixou tudo para você, tudo, está aqui, olha, tudo. Eram milhões e milhões. E estão fazendo vaquinha para comprar o seu caixão. E você, sendo um milionário, morreu como um miserável. E não desfrutou. Porque como você não sabia, você não reconheceu. E como não reconheceu, você não tomou posse. E como você não tomou posse, você não fez uso. Sabe, o pior é que tem gente que morre, nem moribundo ficou sabendo de tudo que tinha. Morreu sem saber. Isso não pode ser o meu caso, nem o seu caso. Pela nossa fé, nós reconhecemos o amor que Deus tem para conosco. Você vai primeiro reconhecer isso, colocando a sua confiança nesta palavra de Deus que está dizendo isso para você. E no momento em que pela sua fé você fizer esta opção, você vai começar a reconhecer o amor que Deus tem para com você. Somente a fé pode nos fazer reconhecer o amor. Porque para desfrutar do amor, a primeira coisa que você precisa é acreditar nele. Como é que você vai casar com uma pessoa se você não acredita que ela te ama? Como é que você vai dormir, fechar os olhos, apagar, virar as costas para o lado de uma pessoa que você não sabe se quer o seu bem, e enquanto você dorme pode fazer qualquer coisa com você? Você já percebeu como casar é um ato de fé, é um ato de confiança na outra pessoa? Porque você casa acreditando que ela não vai matar você enquanto você dorme. Isso é um ato de confiança. De que essa pessoa não vai prejudicar você, não vai judiar de você. Como é que você vai desfrutar de um amor que você não acredita? A primeira coisa que você precisa para você desfrutar de um amor é você acreditar que esse amor existe. Acreditar nele. Não crer, não acreditar é uma maneira de a gente se proteger e de a gente se imunizar ao amor das pessoas. Tem gente que já foi tão desamado na vida, tem gente que já sofreu tanto, que o jeito da pessoa sobreviver foi dizer: eu não me importo, eu não ligo, estou pouco me lixando se alguém me ama ou não. Isso é uma maneira de você se proteger do desamor.
mas você também acaba se imunizando ao amor das pessoas. Para você não ter a ferida de ser desamado, você recusa junto o amor que vem. E isso é a morte da gente. Ninguém aguenta viver assim, ninguém é feliz desse jeito, porque as pessoas vivem de amor. A gente não vive de pão e de água. Não era o que Jesus dizia e continua a dizer? Nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Qual é a palavra de Deus para você nesta manhã? Que Ele te ama, porque Deus é amor. Isso dá vida para a gente. O ser humano não vive só de pão. Ele precisa do amor das pessoas, precisa se sentir amado. Agora, o amor a si mesmo, chamado egoísmo, que tem gente que diz, quem me ama sou eu mesmo. Eu cheguei aqui graças a mim. Eu já vi algumas coisas assim que são tristes. A pessoa diz, graças a Deus você viveu essa vitória. Graças a Deus não. A pessoa diz, graças a mim, foi eu quem lutei, foi eu quem... Que triste. Que vitória rasa. Que vitória cravejada de ingratidão. Que vitória infeliz. Que fracasso disfarçado de vitória. Porque por trás de uma confissão dessa tem muita tristeza e infelicidade. Então, quando uma pessoa põe a si como o maior marco, como a medida da vida dela, que triste. Esse amor egoísta, esse amor corrompido, ele é o início da morte. É o início da morte. Como é que é, Paulo? Uma ignorância. Uma ignorância. Mas quando a gente sabe disso, a gente também descobre o antídoto. Se o amor a si mesmo é amor corrompido, egoísta, fechado em si mesmo é o início da morte, o amor aos outros e o amor a Deus é o início da vida. Está na hora de você se abrir, para você ter chance de viver. Está na hora de você começar a amar de novo. Está na hora de você se permitir amar, sem esperar nada em troca. Amar porque Deus te ama. Amar porque amar vale a pena. Amar até mesmo aqueles que, segundo os nossos critérios, não merecem ser amados. Amar até aqueles que nós achamos que são nossos inimigos. Porque nós não somos filhos da inimizade, nós somos filhos de Deus. E Deus é amor, e o que vive no amor, vive em Deus, e Deus vive nele. E se nós amamos uns aos outros, Deus viverá em nós. E se Deus vive em você, do que você vai ter medo? O que é tão poderoso que possa suprimir a presença de Deus na sua vida, ou vencer Deus que está com você? Não existe. O amor vai nos tornando invencíveis, porque mantém-nos sempre na presença de Deus. E o amor nasce da confiança. Agora, no amor não há medo. Olha a libertação do medo por onde vem. Pela experiência de se sentir profundamente amado. Mas em quem eu vou confiar, Márcio, a esse ponto de não ter medo? Primeiramente em Deus, meu querido. E a partir de Deus, as pessoas que Ele vai pôr na sua vida. Porque vai ter gente que Deus vai pôr na sua vida que vai ser mais do que um irmão. Tem gente que Deus vai pôr na sua vida que vai ser mais do que um pai para você. Tem gente que Deus vai pôr na sua vida que vai cuidar de você mais do que sua mãe. Porque essa pessoa será a manifestação viva do amor de Deus por você e vai fazer talvez de você a mesma coisa para esta pessoa. Agora, a pessoa não amada sofre muito. Porque o sentimento de rejeição é um sentimento destrutivo e diabólico. É o diabo que fica buzinando na cabeça da gente, às vezes até usando da boca de pessoas, até de situações, para dizer que nós não somos amados, que nós não somos queridos, que nós não somos desejados, que nós somos um incômodo.
que as pessoas não gostam de nós, que nós nunca vamos fazer parte de uma família, que a gente nunca vai ter ninguém, que as pessoas não vão nos amar, que a gente não vai encontrar alguém para casar, e se casar vai separar, porque não vai ter gente que nos aguente. Isso é diabólico. O que existe em você de bom é muito maior do que o que existe de ruim. As suas qualidades são muito maiores do que os seus defeitos. Só que está na hora de você acreditar nas suas qualidades e manifestar as suas qualidades. Só que você não vai fazer isso com medo. Porque a pessoa medrosa, ela se fecha em si mesma, ela se recolhe. Está na hora de você sair para amar. Começa amando quem Deus pôs perto de você. Não é possível viver sem amor e o diabo sabe disso. Por isso ele quer enfiar na sua cabeça que você é uma pessoa rejeitada. E olha, se você der atenção para ele, ele te prova. Usando as pessoas que não gostam de você. Todo mundo tem uma cota de gente que não gosta delas. Eu tenho, a Paula tem, o Peter tem, o Arthur tem, o Carpanelli tem. Olha para mim aqui. Você tem. Não sei se já te falaram isso, tem uma boa notícia para te dar. Tem muita gente que não gosta de você, você sabia? Mas tem muito mais gente que gosta. Você tem mais gente que gosta de você e que te ama do que você imagina. Tem duas coisas que são equivocadas na sua vida. Primeira, muitos dos amigos que você acha que são seus amigos não são. Isso é um erro que você comete, por isso que você se entristece. Porque você se frustra chamando de amigo gente que não age como seu amigo. E segunda coisa que você se equivoca. Você é mais amado do que você pensa que você é. Por isso que na hora das dificuldades aparece ajuda de onde você nem imagina. Porque as pessoas estão te vendo. E tem gente que se identifica com você. E por que eu não vejo, Márcio? Porque sem fé é impossível reconhecer o amor, inclusive das pessoas, não só o amor de Deus. Paga-se um preço muito alto quando nós não nos sentimos amados. Preço muito alto, com carências, com desequilíbrios, com ciúmes, com invejas, com compensações, com doenças e todo tipo de protesto. Porque quando uma pessoa não se sente amada, ela tende a se tornar agressiva. A pessoa agressiva quer chamar atenção. Você já parou para pensar que talvez a sua agressividade seja uma declaração de que você não está aguentando mais viver sem o amor das pessoas? Olha, a pessoa agressiva, ela faz esses atos violentos, né? Tem esse tipo de atitude para chamar a atenção, porque está buscando ser valorizada, está buscando ser elogiada, está buscando ser reconhecida como pessoa, mas a agressividade é um jeito infeliz de querer ser amado. Não é por esse caminho que você será, mas pelo caminho que a palavra de Deus está te indicando hoje. Trazer Deus para a sua vida, fazer uma experiência de fé, se permitir de novo a oportunidade de amar as pessoas. E você vai ver como isso vai dar um fruto maravilhoso na sua vida. Se você puder, feche os seus olhos um pouquinho. Coloque as mãos sobre o seu coração. E peça ao Espírito Santo que repouse sobre você nesse momento. Sobretudo se você está nesse momento de agressividade. E você nem tinha prestado atenção que essa agressividade foi brotando da rejeição, das incompreensões e do sentimento de você não se sentir querido, amado. São muitas as formas de agressão. Desde os gritos, a cara emburrada, a indiferença, o desprezo da vida. Pede ao Espírito Santo agora, Senhor, vem consertar em mim o que está quebrado. Como é importante amar e ser amado. E a palavra de Deus nos diz nesta manhã algo que talvez você não soubesse. Deus nos amou primeiro. Ele nos ama sem medidas.
e nada afasta o seu amor por nós. Deus tem um ciúme zeloso de você. Ele ama tanto você que Ele carrega os seus fardos. Por isso que você está aguentando, porque tem alguém te ajudando a carregar os fardos da sua vida. E Ele confia em você mesmo quando você erra. Então, não desista de você mesmo. Porque Deus não se cansa de amar, não se cansou de amar você. E quem descobre o amor de Deus vai se encher de alegria e vai mudar de vida. E vai querer amar também. Então por isso diga: Espírito Santo de Deus, amor de Deus sobre mim, dá-me a graça de eu amar com esse mesmo amor que eu estou sendo amado. Porque se eu amo a Deus, e se Deus me ama, eu também devo amar o meu irmão. Abra os seus braços e diga: Senhor, vem amar em mim. Senhor, dá-me a graça nesta manhã de viver uma experiência profunda do Teu amor por mim. Senhor, eu não quero apenas saber que eu sou amado. Eu quero sentir esse amor, Senhor, eu preciso. Senhor, mostra para mim o quanto o Senhor me ama. Desperta em mim essa fé que me faz reconhecer o grande amor que o Senhor tem por mim. Porque ser profundamente amado por alguém nos dá força. O amor de Deus por você é a força que você precisa. E amar alguém profundamente nos dá coragem. Senhor, nós te pedimos a graça de amar e ser amados nesta manhã. E eu sei que o Senhor pode obter esse milagre para mim, conceder esse milagre na minha vida. Eu preciso, Senhor. Amor em mim, amor em ti, amor em nós, eu digo que sim. Amor em mim, amor em ti, amor em nós, eu digo que sim. Mesmo se não te amaram, mesmo se não te amaram, se com amor não te olharam, o Pai sempre te amou e ama. Deus com amor sempre te olhou. Canta isso. Amor em mim, amor em ti, amor em nós, eu digo que sim. Amor, amor em mim, amor em ti, amor em nós.